Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Pecuária de Precisão. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente já vem conversando, já vem trabalhando durante a última semana, que é sobre a aplicação de softwares na produção animal. Acho que antes da gente começar a aula, eu preciso dar uma breve introdução e responder algumas questões de vocês que foram levantadas ao longo dessas aulas e ao longo dessas atividades sobre a real aplicabilidade desse tipo de tecnologia nas propriedades rurais, né? Então, acima de tudo, acho que quando a gente pensa em propriedade rural, pode ser uma propriedade pequena, uma agricultura familiar, poucos animais, né? Não tem problema, mas por menor que seja aquela propriedade, eu preciso enxergar ela como uma empresa, né? Se eu, por exemplo, estou abrindo uma empresa, vamos supor ali que eu estou abrindo um restaurante, né? Se eu vou abrir um restaurante, eu vou pensar em todo o meu mercado, quem que eu vou atender, quais que são os meus custos da produção, quantos funcionários eu vou contratar, se meu restaurante vai ficar aberto o dia todo, se ele vai atender só durante o almoço, se ele vai atender só durante o jantar, qual que é o meu objetivo com aquilo. A mesma coisa tem que fazer com uma propriedade rural, né? E um dos grandes entraves das propriedades rurais é que nem sempre o produtor rural consegue enxergar sua propriedade como uma empresa. E acho que essa é uma das grandes falhas nossas, né? Como médico veterinário, a gente chega como um apagador de incêndio, né? A gente não sabe chegar numa propriedade rural e fazer um bom trabalho como extensionista, ou como um orientador, ou então como mesmo como uma pessoa aí que ajuda no gerenciamento dessa propriedade, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui para dar uma ajuda para a gente conseguir ter norte nessa conversa, né? Mas então uma coisa que eu destaco aí, né, como para a gente ver a propriedade rural como uma empresa, é a capacidade de gerenciamento do produtor. Quem que eu estou atendendo, né? Será que esse produtor ele é visionário? É uma pessoa que está se atualizando? Ele consegue mexer com tecnologia? Ou então é um produtor que tem uma limitação, ali não tem acesso à internet, esse produtor não mexe no celular, esse produtor não tem interesse em fazer um gerenciamento da propriedade. Como que eu vou conseguir conversar com esse produtor? Como é que eu vou convencê-lo de que ele precisa se atualizar e que ele precisa tentar ao menos se adequar às demandas do mercado, né? Coloquei aqui dois tópicos aí, deficiente administração e insuficiente tecnologia. Esses dois são, gente, as principais motivos da desclassificação de empresas hoje em dia do mercado, né? É o porquê as empresas fecham as portas, porque a administração não é boa o suficiente, ou porque a empresa não investe em tecnologia de maneira adequada, né? Então, isso a gente também tem que ver na propriedade rural. Eu preciso ver ela como uma empresa. Eu preciso diminuir custos da minha propriedade rural, né? Eu não posso é, também pensar ali, fazer algo sonhador, né? E não conseguir fazer aquilo sair do papel, ou então se sai do papel, sai com um grande prejuízo para o pro produtor rural, né? Então, eu preciso de algo que me ajude, né, para tomar decisões dentro dessa empresa. E eu não posso mais, hoje em dia, no mercado concorrido, né, eu não posso mais tomar decisões baseadas na intuição, né? Eu não consigo mais fazer isso, pegar um conhecimento empírico, lá minha avó sempre fazia dessa forma, criava aqui as vacas nesse mesmo pasto de grama comum, né? Ninguém fazia controle de nada, ficava lá uma vaca e criava um bezerro a cada 3 ou 4 anos, né? E dava certo,
né? Até onde que isso dava certo e de que maneira esse produtor quer que a realidade continue assim, né? Eu não posso também confiar no acaso, né? Não vou aqui, não vou prevenir nada nesse lugar, não vou pensar em mercado, em estratégia. A hora que for vender o gado, eu vou lá e vendo no preço que tiver. Então, ou então vou vender lá vou criar meus porquinhos aqui, tenho 10 leitão e a hora que eu for vender eu vejo o preço, né? Então a gente tem que pensar bem em todos esses investimentos, né? Como se isso fosse, se isso fosse não, desculpa, como se isso como essa propriedade seja uma empresa de verdade, né? Ela não pode ser vista como ali uma simples propriedade rural que não tem fins lucrativos. Não, ela tem sim fins lucrativos e essa é a visão que a gente precisa de vocês, né? Foi uma questão bastante levantada porque a disciplina de pecuária de precisão trabalha com muita tecnologia, né? E nem sempre todas as tecnologias realmente são do alcance de todos os produtores, mas a gente tem que sempre se perguntar para saber se talvez se esse produtor fizesse um investimento inicial, ele não ia conseguir ter um bom retorno com esse investimento, né? A gente precisa sempre fazer essa pergunta, né? Se ele investir, vai conseguir retorno, isso compensa, vale a pena? E é interessante que vocês saibam que tipo de investimento ele pode fazer, que tipo de investimento existe, quais tecnologias estão disponíveis no mercado, né? Porque fica muito chato para nós veterinários não saber o que existe de novo e o meu produtor ter que ir buscar as informações em locais não tão adequados, né? Ou locais ilusórios, ou saber do que existe de novo pelos vendedores. É bem complicado isso, ok? Então, se eu vejo essa minha empresa rural, né? Se eu vejo essa propriedade como uma empresa rural, eu tenho que pensar em inovação tecnológica, né? Eu tenho que pensar no que existe de novo e no que o que esse novo pode me ajudar, né? Como que eu posso fazer isso gerar lucro? E então eu tenho que fazer uma pesquisa de o que, quando e como que eu vou produzir, né? O que que eu vou produzir nessa minha empresa rural? Quanto que eu vou produzir? Como eu falei, eu não posso simplesmente não saber ali o preço final que eu vou conseguir com o produto que eu estou produzindo, porque senão eu não vou conseguir saber o quanto eu posso investir para produzir aquele produto, né? Fatores externos, eu tenho que saber. E se chover, né? E se der uma seca e meu pasto não crescer, o que que eu vou fazer, né? E se eu tiver ali uma infestação por carrapato, e agora? O que que eu faço? E se eu preciso ter uma noção dos meus fatores externos que eu não posso controlar, né? Então eu tenho que medir tudo isso. É uma empresa rural, eu preciso levantar o capital investido, então eu preciso pensar também que durante toda a minha produção ali de leite, de carne, eu tenho um desgaste de máquina, né? Eu tenho lá um trator e eu preciso saber que ele tem a sua manutenção, que aquela grade ela não é de graça, ela não chegou de graça ali na propriedade, que ela foi um investimento, né? Ou então que eu tenho o custo da semente, eu tenho o custo do adubo, isso lá no produto final que vamos supor é o leite, né? Eu tenho que fazer todo esse cálculo. Os implementos, né, que são colocados, benfeitorias da propriedade, se eu estou fazendo uma granja de suínos, eu preciso construir uma benfeitoria, né? Quanto tempo isso vai durar? Eu estou fazendo um investimento com reprodutores bovinos, eu tenho que saber quanto que vai me custar cada animal desse, né? Da onde eu vou procurar esses animais? Vou trazer uma grande genética aí para minha propriedade, então eu vou fazer agora, vou comprar embriões, quanto que isso vai custar, né? Isso tudo tem que estar na ponta do lápis, eu tenho que estar sabendo de tudo isso, porque essa propriedade ela é uma empresa, né?
Insumos, então, já comentei, né, tudo que é gastado nessa propriedade, tudo aquilo que não é somente de capital, mas também que eu gasto anualmente em ração, sal mineral, vacinações, né? Eu tenho que estar levantando os custos de tudo isso. Então percebam que se eu ver uma propriedade rural como uma empresa, isso vai fazer com que eu tenha uma complexidade bem grande de informações. Então, eu tenho muita coisa envolvida e que eu preciso ter tudo isso calculado, né? De forma que, se não for eu, não for fazer, o proprietário dessa empresa, o produtor rural, precisa fazer. E às vezes somos a gente, é o médico veterinário que vai orientar esse produtor como ele pode fazer isso, né? Ou mesmo se você for um veterinário extensionista, é você quem vai ajudar esse produtor a fazer isso, né? A encarar essa propriedade como uma empresa. Então a gente conversou ali, a gente teve algumas questões, né, sobre o levantamento desses dados, e eu até coloquei ali uma situação em que vocês foram atender uma propriedade e essa atividade eu coloquei com APS, e essa propriedade o produtor fazia anotações num papel, e só que o papel dele não estava muito organizado, ele tinha um caderno meio bagunçado, e ele não conseguia te dar muitas informações, né? As anotações no caderno já é um início, né? A gente já sabe que, bom, pelo menos o produtor tem um caderno ao qual ele está anotando as coisas, né? O interessante de você, produtor, ter um caderno onde ele anota tudo, os custos da produção, né? Qual vaca criou em qual dia, enfim, qual que é a ovelha que dá dois borregos por, sei lá, por gestação, não sei, estou supondo aí para vocês, né, situações de que estão anotadas no caderninho, né, e o produtor consegue essas informações que parecem bobas, assim, né, mas que são fundamentais para o funcionamento dessa minha empresa, né. É muito interessante que ele coloque na ponta do lápis quanto custou levar a ração até a propriedade dele. Ele teve um frete, né? Será que ele teve que pagar aquilo à vista? Será que ele fez parcelado? Né? Qual taxa que foi paga no cartão? Ele tem que pensar em tudo isso. Então, porque isso é uma empresa, né? Então, as anotações no caderno já é um início, já é um começo, né? O interessante de ter um caderninho anotado é que você tem um registro permanente das informações, então não corre o risco aí do seu caderninho sumir com as informações, a não ser que você perca o caderno, né? Ou então algo aconteça com ele, mas de maneira contrária, a gente são registros aí que não se perdem com o tempo. Não depende de tecnologia, então se meu produtor não consegue usar da tecnologia, é muito interessante que ele tenha as anotações no caderno. O problema de anotar as coisas no caderninho, né, é que as informações podem ficar desatualizadas ou bagunçadas, né? Às vezes o produtor não consegue organizar muito bem, não consegue se entender no caderno dele. Quando vê, ele anota no meio do caderno ali uma lista de compras, né? Então, essas informações podem ficar um pouco bagunçadas. Apenas quem escreve consegue entender, isso não só referente à letra do produtor, mas também a organização dos dados, né? Nem sempre todo mundo que consegue pegar aquele caderninho entende, nem todo produtor consegue colocar data, consegue colocar o momento, consegue registrar aí exatamente todas as informações, né? Esquece de anotar algumas informações ou anota em rascunhos para passar a limpo no caderno. Aí vira um caderno cheio de pequenos papeizinhos dentro, né? De informações que nunca vão ser passadas a limpo. Enfim, tem alguns problemas aí das anotaçõezinhas no caderno, né? Tanto que a gente teve aí um programa do Senar, né? Onde eles distribuíam um caderno que é o caderno do produtor. E realmente era um caderno físico e que esse caderno tinha também algumas informações educativas para o produtor rural. Mas o objetivo desse caderno do produtor
era que o produtor fizesse todas as anotações semanais, e então, em algum dia selecionado da semana, passava um técnico, coletava as informações que estavam no caderno e e esse técnico passava as informações do caderno para o software do Senar, para o programinha ali do Senar, para fazer o controle daquela propriedade, né? Isso também servia como uma educação ao produtor rural, para que ele tomasse o hábito de anotar tudo que ele gastava, tudo que acontecia na propriedade, né? E também favorecia o gerenciamento daquela propriedade. Sobre esse gerenciamento rural, aí, esse programa do Senar e tudo mais, eu vou deixar um documento para vocês que é um pouco extenso, vou deixar ele disponível aqui na plataforma, sobre a assistência técnica aos produtores rurais, justamente para ajudar eles no gerenciamento de uma propriedade rural, a ajudar o produtor a ver aquela propriedade como uma empresa. É muito interessante esse documento, ele é um pouquinho extenso, mas com um pouquinho de paciência vocês dão uma olhada e vão ver que tem informações muito legais dentro desse documento. Vou deixar ele ali para vocês, né? Esse aqui é até um trecho que eu coloquei, né? Aqui é um relato de um produtor. Ele considerou o caderninho que foi feito como uma forma de educar. Agora ele anota tudo que faz na lida com os animais, também os gastos. Antes era tudo de cabeça. Então vejam, imagina que isso aqui pode acontecer em uma empresa, né? E infelizmente é assim. O produtor lembra a última vez que ele fez a vacinação das vacas, né? Foi mais ou menos em setembro do ano passado, mas ele não tem certeza. Não sabe quantas vacas foram feitas somente a primeira dose, né? E qual que precisam receber a segunda dose 30 dias depois da vacina. Então, todos esses problemas aí podem ser solucionados com anotações simples, né? Que pode ser até um caderninho mesmo, ok? Aí uma outra forma de organização são as planilhas no Excel. São bastante famosas as organizações em planilhas. Muita gente organiza os animais em planilhas. Eu, inclusive, recomendo, eu acho bem melhor do que o uso do caderno, né? E aí a gente tem algumas limitações das planilhas do Excel, né? É que o meu produtor vai precisar de um computador ou um tablet, ele não consegue usar o celular, né? Para pelo menos para desenvolver a planilha, ele até consegue preencher a planilha pelo celular, mas ele não consegue aí inserir informações importantes pelo celular, fica um pouquinho limitado mexer no Excel, né? Ele é um software Windows, lembrando que o Windows é um software pago, né? Então, tem aí essa limitação, talvez, mas a maioria das pessoas tem acesso ao Windows e consegue ter acesso também ao Excel, né? E aí temos alguns problemas das planilhas do Excel. Algumas planilhas são complexas demais, ficam muito difíceis de mexer ao longo do tempo, principalmente se você for desenvolvendo ela e acrescentando cada vez mais fórmulas, cada vez mais dados. Chega uma hora que a planilha do Excel começa a ficar algo carregado, começa a ficar algo difícil de entender. Então, assim como o caderno, pode ser que em algum momento somente quem fez a planilha vai conseguir mexer nela, né? Isso também não é o ideal, não é o que a gente espera. As planilhas do Excel podem ter dados desatualizados se você não passar os dados que você coletou no campo para a planilha, né? Ou então elas também podem permitir que você insira dados corretamente, visto que o Excel não vai ter nenhum tipo de aviso para você dizendo que está inserindo dados no local errado, né? Então pode ser também que você desconfigure a planilha em algum momento. Eu vou mostrar para vocês agora uma planilha que ela deixa eu só sair daqui, é uma planilha paga, tá, pessoal? Onde a gente pode comprar ela. Essa planilha tem um custo, se eu não me engano, de R$ 120. Você pode comprar essa planilha. E é uma planilha bem completa sobre, se eu não me engano, ela é para gado de corte.
essa planilha. E percebam então que você consegue fazer um acompanhamento individual dos animais, né? Então eu tenho aqui o número do brinco, a raça do animal, da onde ele veio, se ele foi vendido, se ele tá no pasto, né? Então ela é bem completa, tá? Aqui tem várias guias, né? O cadastro do animal você pode fazer um, um acompanhamento do peso total dos animais em sistema extensivo, em sistema de confinamento, né? Animais aí que estão gestantes ou não, você pode estar acrescentando aí mais informações dentro dessa planilha. Então ela é bastante interessante porque ela é bem completa, né? Mas não deixa de ser uma planilha do Excel, né? Então, às vezes pode ser que ela fique um pouquinho confusa, né? Até você conseguir acostumar com a planilha. Tem vários tutoriais com essa planilha aí que vocês podem estar encontrando com o fornecedor dela, né? E é uma planilha comprada, né? Então, no caso aqui, você pode comprar essa planilha ou você mesmo pode desenvolver uma planilha para o teu produtor ou então para a sua propriedade que você está atendendo, né? É uma sugestão. Eu confesso que eu acho um pouco confuso, mas é uma alternativa, né, da utilização e da organização de dados, que é muito melhor do que colocar simplesmente num caderninho, né, onde a gente tem pouco controle. Legal? Então, ela inclusive tem algumas questões de fluxo de caixa, que é uma planilha bem voltada à relação a custo e benefício, né? Então, ela tem um acompanhamento aí mensal, fica bem interessante para saber se você está conseguindo um saldo negativo, né? Ou, ou um saldo positivo ao final aí da produção dos animais, né? Bem legal. Então, se você decidir que você não vai utilizar planilhas do Excel e que você quer sim comprar um software específico, um programa, você pode optar aí por várias opções de softwares, né, que existem no mercado. Mas aí que fica a grande questão. O que que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo com esse software? A que ponto eu posso investir num software? Quanto eu posso investir? E, enfim, né, levantar aí alguns limites para mim saber o que que eu posso comprar, até onde eu posso alcançar como investimento aí nesse meu software, nesse meu programa, né? Então, o interessante da utilização de softwares é que eles podem aí associar não só o cadastro de animais, como também o controle financeiro da propriedade. E você sempre tem que estar bem em foco para saber qual que é a tua ideia com esse software. Se você quer o controle financeiro, ou se você quer um bom cadastro de animais, ou você quer os dois no mesmo pacote, porque você consegue aí ter mudanças de preço, né? Ou mesmo de complexidade nesses softwares, né? É uma solução para grandes propriedades? É uma solução. Mas ele pode ser aplicável em pequenas propriedades também, né? Dependendo aí de como eu consigo fazer essa organização, né? Se o meu caderno não está sendo uma solução, né? Ou a organização em planilhas aí está ficando bastante complicada, eu posso estar passando para softwares. Eu tenho que saber se aquele software precisa de acesso à internet, né? Vou comprar, pagar esse programa ali, mas ele é um programa que ele não consegue ser aberto de forma nenhuma offline. Vou estar mostrando para vocês alguns programas que necessitam necessariamente de acesso à internet. Então, isso fica um pouco complicado e limita a utilização do programa. Esse programa roda em celular ou ele precisa de um computador ou tablet para rodar, né? Eu preciso estar sabendo disso também, né? Não adianta eu comprar um bom programa, chegar lá no meu produtor, ele não tem um computador para utilizar esse programa, né? Ou então eu comprei um programa mobile só para celular,
e o meu produtor não utiliza ou não gosta de usar o celular, ele gosta de, no final do dia, passar as coisas para o programa do computador, né? Eu tenho que saber qual que é o meu foco. Tenho que saber, então, os custos, né? Desse meu programa, desse meu software, ele sempre vai ter custo, tá, gente? Dificilmente a gente vai conseguir tudo gratuito, a gente tem algumas opções aí, vocês vão ver que elas são um pouco limitadas nas opções totalmente gratuitas, ok? Enfim, saber que essa informatização e essa evolução tecnológica é tendência geral. Então, eu preciso estar conversando com o meu produtor sobre isso, estar conscientizando ele disso. Aos poucos, eu tenho que falar para ele que talvez isso realmente consiga solucionar o problema na propriedade dele. Então, como que eu vou escolher, né? Nem sempre a solução mais cara vai ser a melhor escolha. Se o meu programa mais caro for muito complexo, for muito chato de utilizar, não tiver uma boa interface, talvez o meu produtor não goste daquele programa, ele não resolva. Então, nem sempre o mais caro é o que vai ser o melhor para aquela situação. Depende da propriedade, né? Não adianta eu achar um software muito complexo, muito cheio de informações, porque vai limitar a capacidade do entendimento do meu produtor. Vai ser muito chato implementar esse sistema quando ele é muito complicado, ele exige demais do produtor e desmotiva, né? Então, é a última coisa que eu quero é um produtor desmotivado com a organização dos seus dados, né? Eu quero um produtor que justamente esteja motivado a fazer isso, né? Então, telas confusas, um software que não tem assim uma boa aparência, complica muito, tá? Complica bastante para ser utilizado aí pelo produtor. Né? Então, o que eu quero nesse meu software? Ele vai querer um cadastro de animais, registro sanitário dos meus animais. Eu quero um software que faça o controle do peso, né, e da produção de leite, um controle reprodutivo. Quero um software que tenha relatórios, ele vai sair relatórios aí para saber se esse animal está ganhando, perdendo peso, se esse lote está ganhando, perdendo peso, se está ganhando quanto, está valendo a pena, né? Qual que é o valor do meu produto final e qual que é o valor do meu investimento para chegar ao produto final? Sempre a gente tem que pensar nisso, né? A propriedade rural é uma empresa. Então, eu tenho que ter bastante cuidado na hora de selecionar um software para saber se ele tem atualizações disponíveis, né? Se essas atualizações vão ter que ser pagas, quanto que eu tenho que pagar por essas atualizações, como que é feito esse suporte técnico, né? Ele tem algum tipo de suporte técnico? E ele é feito como? Pela via internet, pelo telefone, somente por e-mail, né? Eles são acessíveis? Você tentou ligar, eles atendem o telefone? Isso é muito interessante você fazer antes que o software dê problema, né? Porque não adianta eu esperar dar o problema para ir tentar achar a solução e quando eu vejo esse programa ele não tem uma solução, não tem ninguém disponível para fazer isso, né? Inclusive, eu tenho que saber quem está respondendo pelo sistema e há quanto tempo está no mercado. Eu vou lá e faço uma compra de um software, compro ele, esse programa ele vai paguei aí uma licença vitalícia a ele, não preciso mais pagar mensalmente. Porém, eu vou ver a empresa quebra, fecha daqui um ano e todos os meus dados estavam naquele programa e eles simplesmente foram perdidos porque a empresa agora não consegue mais fazer o suporte técnico para mim. Então, muito cuidado para saber a seriedade da empresa, né? E se você tem referência sobre aquele programa. Ali você está colocando todos os teus dados, todo o gerenciamento de uma propriedade, né? E eu preciso saber se eu posso confiar ali ou não, ok? Então, gente, já né, em revisão aí, o software pecuário, eu preciso justamente, porque hoje em dia eu tenho uma pressão do mercado pela pecuária de precisão, então eu preciso estar organizando esses dados, deixando eles de forma que sejam acessados de forma rápida, né? Eu não posso mais deixar eles em qualquer papel, ou eu não posso simplesmente não ter algumas informações muito importantes aí para a criação dos meus animais, né?
E eu deixei aqui 3 tipos de software principal, 3 tipos de opções que vocês têm que estar muito atentos, né? O software do tipo desktop, que é aquele que você baixa o programa no teu computador e ele fica um link ali na tua área de trabalho, esse programa fica na memória do teu computador, né? Essa é a forma mais tradicional do software que a gente conhece. Esse programa fica instalado, né? E ele não precisa de internet, ele vai precisar da memória do seu computador. Problemas desse tipo de programa aqui, gente, é que caso você tenha esse computador se perdeu, queimou o HD, ou enfim, qualquer coisa aconteceu, você também acaba perdendo muito dos dados, né? Muita parte desses dados, ok? Você pode também ter um software que grave os dados na nuvem, ou então softwares que trabalhem somente aí por via celular, ok? Os softwares que gravam os dados na nuvem, né? Esses dados não ficam no dispositivo, né? Diferente desses dados aqui que estão na máquina, que estão no computador, né? Normalmente eles são um pouco mais caros, porque eles vão utilizar aí de um servidor, vão precisar manter um servidor para ter esses dados em nuvem, e eles vão precisar de internet, né? Então, o que eu acho interessante, se for para escolher um software, é aquele que tenha o programa instalado, mas que ele jogue também os dados desse programa em uma nuvem, né? Para que, caso você perca os dados que estão no programa, eles estejam salvos em algo secundário, em algum lugar que você consiga ter acesso a um backup depois. Isso, obviamente, vai encarecer o teu programa, não tem jeito, né? Programas que são para o celular são aqueles que funcionam também no smartphone, né? Isso é muito legal, porque você está lá no brete, manejando os animais, que anotar o peso deles e não precisa levar o seu computador. Você só leva o seu celular, né? Então isso é bastante interessante. Obviamente, isso também vai aumentar os preços aí do teu software, né? Porque vai exigir um pouco mais do desenvolvimento dele. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o programa o Procreare, tá? Procreare é um software bem completo, assim, bem interessante, que ele ajuda na gestão, no controle financeiro e controle de estoque, né? É um software achei, um pouco salgado, né? O valor dele, R$ 199 o valor inicial, mais uma mensalidade que você vai pagar dependendo do número de animais que você vai deixar cadastrado nesse software, tá? Cadastrado nesse programa, ok? Então, eu instalei ele aqui, para vocês estarem dando uma olhada, tá aqui, ó, o Procreare. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Ele abriu 2 vezes. Então, obviamente, isso aqui é um acesso demonstrativo, né, desse software, mas que vocês conseguem ver aqui, gente, que eu posso fazer um cadastro por animal, né, que eu posso fazer um acompanhamento reprodutivo, a pesagem dos animais, né, ele é bem completo, tá? A interface dele não é muito bonita, se você olhar assim não parece ser algo muito novo, né? Esse aqui é a versão gratuita, tá? Que eu tô deixando ali, ele fica disponível por 7 dias só para experimentar. Mas o que eu achei bem interessante é que ele faz a conexão com o bastão, aquele bastão que eu já comentei com vocês em aula, para que vocês justamente consigam fazer a configuração aí, o pareamento, né, do programa com o bastão. Então, você utilizando aí brincos que sejam digitais, né, que possam ser utilizados com aquele bastão de reconhecimento, vocês podem estar pareando com o programa, né? É bem interessante. Obviamente, ele aqui não vai conectar com nenhum bastão, porque eu não tenho nenhum bastão para a gente
tentar estar utilizando, mas achei interessante aí, já que a gente conversou sobre isso em algumas aulas, tá? Eu posso cadastrar um novo animal aqui por esse programa, posso fazer o cadastro bem tranquilo, né? Então vamos supor aí, 1, 2, 3, 4, 5, um novo animal, né? O nome desse animal, vou colocar boi, né? É um macho, a data de nascimento do animal, vou dizer que ele nasceu na sexta-feira, ok? Ele é um Guzerá, né? Enfim, você consegue fazer todo o cadastro aí desse animal, né? E consegue estar identificando ele, inclusive com dados de Sysbov e tal. Então é um programa bem completo, né? Ele inclui aqui alguns serviços, algumas coisas com máquinas, tá? Que eu achei bem interessante. Ó, inclusive troca de óleo, quando que foi feita a manutenção, se foi pago ou não, se foi feito ou não, né? Um controle de estoque aí, de tudo que está tendo na propriedade, né? Então ele é um programa bem completo mesmo. Achei bastante interessante. É o Procreare, ok? Outro programa que eu vi aqui foi o Controle Gado, né? Esse é um outro programinha de controle que dá para ser utilizado. Ele tem um custo aí não tão um pouco mais baixo em relação ao Procreare, porque você não tem aí nada, nenhum desembolso inicial, você vai fazendo pagamento mensal, né? Então, até 100 animais, eles têm aqui um preço de R$ 59,90, até 300 animais, R$ 99,90, então depende do perfil de cada produtor, né? Inconvenientes desse programa, do controle gado, é que ele deve ser feito somente por via online, tá? Ele não tem um software que baixa ali no teu desktop, você tem que estar com uma aba aberta. Então, isso já são pontos negativos para o programa, para mim, pelo menos eu acho, visto que o nosso produtor aí pode ter alguma dificuldade, né? Em relação. Opa, que saiu do meu programa, né? Em relação à organização dele. Né? Eu estou aqui só em testes, né? Obviamente, eu não fiz nenhuma assinatura, mas só para a gente estar tendo uma noção do que tem dentro desses programas, tá? Você pode colocar se você está encontrando alguma doença, se está cadastrando individualmente os animais, né? Se você fez algum manejo, se eles forem pesados, né? Relatórios, ele vai gerar vários relatórios aqui, né? Ele consegue fazer, ó, bem interessante aí, esse aqui tudo exemplificando, né? Mas é interessante aí o programinha. Achei ele parece que melhor ainda do que o Procreare, só que ele tem esse inconveniente aí de ter que fazer o acesso somente via internet, né? Somente pelo computador. Então, pessoal, o próximo programa aí é o Embrapa Invernada. O Embrapa Invernada é o único programa que eu vou mostrar para vocês que é completamente gratuito, tá? Então, ele é um programa desenvolvido pela Embrapa, né? Mas o foco principal dele seria a nutrição e a formulação de dietas, tá? Não achei ele um bom programa para fazer o controle individual de animais ou controle aí de custos, de propriedade, manutenção de custos, mas para saber o custo-benefício de uma dieta, de determinado confinamento, de uma determinada ração, determinado tipo de pasto, achei ele bastante interessante, tá? O programa, o Embrapa Invernada, deixa eu mostrar ele aqui para vocês que eu instalei. Ele é bem simples, sabe? Ele é um software bem básico mesmo. E até a interface dele não é muito bonita, né? O que ele é interessante é que você consegue baixar ele no teu computador. Ele não precisa
usar a internet, tá? E achei legal esse ícone aqui de comparação, né? Esse aqui tá rodando a versão aí experimental dele, então ele já tem dados prontos aqui, né? E ele consegue comparar tipos de dieta, inclusive te dá alguns gráficos em relação a isso. De resto, eu não achei o programa muito que atende muito às necessidades assim dos produtores, tá? Então ele é bem básico mesmo, né? Falta aí muitas melhorias para esse programinha ficar realmente bom, tá? Já temos um outro aqui programa que é o JetBov. O JetBov ele é um dos programas mais famosos para bovinocultura de corte ou de leite. Ele é bem legal. É um programa com custo aí um pouco mais baixo, né? R$ 39,90 por mês a cada 100 animais. Então, se você tiver vários animais, ele vai aumentando o valor. Mas ele tem um inconveniente que ele também é online, né? O JetBov eu achei um dos programas com a interface mais legal de se ver. Inclusive, é uma sugestão aí para vocês estarem baixando ele. Pode fazer a solicitação do acesso ao programa. Você tem 7 dias gratuito para estar dando uma olhada em tudo que tem nele. É bastante completo e eu acho que vale a pena, né? Entre todos os programas que eu testei, achei que, sinceramente, é um dos melhores, né? Desses que eu acabei dando uma olhada. Outro programa aí que eu fui buscar alguma coisa para suinocultura também é produzido pela Agrines, né? E essa empresa ela produz vários softwares e inclusive alguns softwares de gestão aí de granjas em várias versões desse software que são divididas pela etapa da produção de suínos. Eu achei bastante interessante, é um programa muito completo, muito bom de mexer. Deixa eu até abrir aqui também, consegui baixar ele, né? Esse aqui é o S2. Ele é muito confortável de se mexer, parece bem intuitivo e gostei bastante dele, né? Não é muito pesado, é um software bem simples assim de mexer e também ele consegue aí usar a, o teu computador, né? Mesmo assim, ele joga para um banco de dados, né? Todos as tuas informações, então eu acho que vale bastante a pena usar esse software aí, né? Enfim, achei ele bem interessante mesmo. Nele aqui você pode notificar a morte de uma fêmea ou macho, né? Reprodução, maternidade, creche, ó, você pode colocar se você faz uma compra de determinado lote, né? Você vai colocando ali, ele é bem completo, bem interessante. Achei, assim, sinceramente, um dos melhores, assim, para suinocultura, né? Que eu dei uma olhada dos de suínos, achei esse programinha muito bom. Temos também aqui o ainda dentro da Agrines, eu ao acaso, né, encontrei esse programinha aqui que se chama Oink, né? Esse programa na verdade é um jogo, tá? É um software que é um joguinho, é um jogo mesmo. E você pode baixar ele na Play Store, né? Ele fica disponível. Ele é gratuito. E fica uma sugestão aí para vocês, para quem gosta de suinocultura, porque esse jogo é um jogo de perguntas e respostas sobre manejo, sanidade, controle de doenças, tudo em suínos. E, e aí eu achei bem interessante porque algumas questões são bem complexas, assim, é de parar para pensar mesmo, e você precisa ir atrás e estudar. Então, quem quer saber um pouquinho mais da suinocultura, quer se atualizar, quer treinar para concurso, ou tá aí meio parado na quarentena, tá a fim de fazer alguma coisa interessante, eu achei muito legal esse programinha aí. Inclusive, as primeiras questões você responde como um estagiário, né? Então, eles deixam as questões bem leves e depois vai aumentando os níveis das questões. Muito legal o programa.
Mexi um pouco nele, mas achei bem interessante e uma boa sugestão para vocês, ok? Então, pessoal, deixem aí as dúvidas de vocês no chat. Opa, aqui ficou um link. Deixem as dúvidas de vocês no chat e qualquer coisa me chamem por ali, tá? Hoje nós encerramos as aulas sobre software, a gente não vai mais continuar falando sobre eles, ok? A gente já começa um assunto novo aí na semana que vem, tá bom? Então, beijão, pessoal, se comportem por aí, se cuidem, continuem em casa e a gente se vê, beleza? Tchau, tchau.